Você sabia que existe uma planta aromática tão resistente que pode ser plantada em solos pedregosos e até secos? Essa planta é o alecrim, muito utilizada na gastronomia do Mediterrâneo, principalmente italiana e portuguesa, mas também muito cultivadas em hortas domésticas. Mas será que ele vai bem em vaso? Ele gosta de sol ou de sombra? E quais são as dicas de cultivo para ter uma planta produtiva? Hoje eu vou te mostrar como ter essa planta em casa, os principais cuidados de cultivo e algumas dicas muito interessantes. Bora! O alecrim é uma planta aromática conhecida cientificamente como Salvia rosmarinus e ela pertence à família das lamiáceas. Durante muito tempo ele foi classificado como Rosmarinus officialis, mas estudos mais recentes passaram a incluir o alecrim dentro do gênero da Sálvia. E assim como outras ervas aromáticas que utilizamos na nossa cozinha, ele é originário do Mediterrâneo. Nessa região, o clima é caracterizado por verões quentes, períodos secos e solos muitas vezes pedregosos. Por isso, o alecrim desenvolveu características que o tornam muito resistentes às secas e são relativamente fáceis de cultivar. Ele forma pequenos arbustos lenhosos e tem essas folhinhas finas e bastante aromáticas. Agora vamos ver como plantar o alecrim num vaso. Para o plantio, eu vou utilizar esse vaso de 6 litros. Ele tem mais ou menos aí, um pouco menos que um palmo de profundidade, o que deve dar uns 20 a 30 centímetros de profundidade e um pouco menos de um palmo de boca. Não esqueça que o vaso ele precisa ter furos no fundo, ó, tá vendo? Porque a gente viu que o alecrim não gosta de solo encharcado. Como nossa mudinha ainda é pequenininha, eu não preciso de um vaso muito maior que isso. Isso aqui dá e sobra. Você não precisa plantar logo num vasão enorme. Plante num vaso menor, quando crescer e se desenvolver, você passa para um vaso maior e assim por diante. Para o plantio do alecrim, nós precisamos de um solo muito drenado e leve. Então aqui eu usei uma mistura em 3 partes. Eu coloquei uma parte de terra vegetal, ok? Aqui no canto coloquei outra parte de humus de minhoca, pode colocar assim 1/3 para deixar sua terra bem adubada. E aqui no meio eu coloquei casca de arroz carbonizada. Esse material é muito interessante porque ele evita compactação e melhora a aeração das raízes. E você encontra isso aqui com muita facilidade, seja em gardens, em floriculturas, material de agropecuário ou até na internet. Se você não conseguir, em hipótese alguma, casca de arroz carbonizada, você pode substituir isso aqui por areia lavada. Não vai usar da praia, claro, porque a da praia está salgada. Ela faz mais ou menos aí, ela vai cumprir mais ou menos a mesma função. Beleza? Agora a gente mistura tudo isso aqui. Olha como no final nós temos um material fofo, ó, macio. Você aperta, ele não forma torrão. Seu alecrim vai adorar, as raízes vão agradecer. Por fim, e não menos importante, nós vamos colocar a cobertura de solo, que é essa matéria orgânica aqui. A gente coloca assim, ó, por cima da terra, até cobrir bastante, ó. Esse material pode ser de muita coisa diferente. Esse que eu estou usando aqui é poda triturada, mas você pode usar folha, né, da calçada aí do seu quintal que você varreu, você pode usar grama, a parada aí do condomínio ou do prédio que você mora, você pode utilizar material, por exemplo, da composteira, que é a serragem misturado com a matéria orgânica, e aí você cobre ela assim. Esse material, ele é muito importante, primeiro porque ele protege as bactérias, né, que ajudam na decomposição da matéria orgânica que estão no solo, protegem as minhocas, impede o superaquecimento da superfície da terra que está no vaso. Além disso, a cobertura de solo mantém a umidade por mais tempo, fazendo com que você não precise regar tantas vezes, beleza? Vou completar aqui bonitinho, ó. E claro, não esqueça de regar muito bem a sua plantinha. O alecrim pode ser plantado de 3 formas diferentes. A primeira delas é essa mudinha, como a gente fez aqui agora. Mas também pode ser feito através da estaquia, que é através do plantio de um galinho, e também de sementes, que já é um processo mais lento, um pouco mais longo. Depois, se você tiver interesse de ver algum desses 2 processos, escreva aí nos comentários. Agora vamos para as dicas finais de cultivo. Mas antes, você já deixou o like no vídeo, já se inscreveu no canal, deixa um comentário aí, compartilha com os amigos, que para você não custa nada, mas pra gente ajuda demais.
O alecrim gosta de sol pleno, no mínimo 6 horas por dia. Ele até que tolera bem o calor, viu? Mas não tolera o solo encharcado e pode aguentar aí alguns dias aí de seca. Uma dica importante para o alecrim é sempre regar apenas quando a superfície do solo já estiver seca. E assim evitar o encharcamento. Uma das técnicas que a gente usa é colocar a mão no solo. Você vem aqui e coloca embaixo do substrato, da cobertura de solo e sente. Se a terra ainda estiver úmida, você não precisa regar. Se já estiver seca, aí você taca água de novo. Se você preferir, também pode plantar o alecrim diretamente no solo, por exemplo, na sua horta. Lembrando sempre de manter essas regrinhas, evitar o solo encharcado e luz solar direta pelo menos 6 horas por dia. E você também precisa manter um distanciamento de 40 a 60 centímetros de outras plantas, pois o alecrim pode formar um arbusto relativamente grande. Outra coisa interessante que ajuda e estimula o crescimento e a ramificação do alecrim é a poda. Então, quando você for colher o alecrim para utilizar na sua cozinha, ao invés de arrancar folha a folha, você vem aqui com uma tesoura, ó, e corta ainda na parte verde, ó. Assim, você colhe seu alecrim, pode colocar aí no seu feijão, no seu peixe, onde você quiser. E também você estimula o brotamento a partir desses ramos laterais. Lembrando sempre de cortar a parte verde e não a parte lenhosa aqui de baixo. E uma dica extra de cultivo que eu te dou é que o alecrim, assim como outras ervas do Mediterrâneo, não precisa de um solo muito fértil para se desenvolver. O excesso de adubação, principalmente com nitrogênio, pode fazer a planta crescer muito rápido, mas reduzir a concentração de óleos aromáticos. Se você gostou das dicas de plantio e cultivo, te convido agora para ficar até o final do vídeo para não perder algumas curiosidades sobre o alecrim. Você sabia que o alecrim pode ser cultivado próximo de diversas outras plantas na horta? Por exemplo, a couve, o brócolis, o repolho, a cenoura, o tomate adoram a companhia do alecrim. Seu aroma pode ajudar a repelir alguns insetos herbívoros e, além disso, atrai polinizadores. As folhas do alecrim possuem tricomas glandulares, que são estruturas microscópicas responsáveis pela formação de óleos essenciais. Entre esses compostos estão o cineol, a cânfora e o ácido rosmarínico. Todas essas substâncias ajudam o alecrim a se proteger contra os herbívoros e micro-organismos. O alecrim é uma planta aromática resistente, útil na cozinha e relativamente fácil de cultivar. Com bastante sol, solo bem drenado e água na medida certa, ele pode durar muitos anos, seja na sua horta ou em vasos. Agora eu quero saber, você já cultivou alecrim na sua casa? Deu certo? Deixa aqui nos comentários. Para mais vídeos como esse e para não perder os próximos episódios das ervas aromáticas do Mediterrâneo, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Também aproveite para curtir e compartilhar com os amigos. Abraços e até o próximo vídeo.